Boa noite a todos. Iniciaremos mais uma leitura em Deuteronômio, capítulo 20. Eu vou ler hoje para vocês as leis da guerra. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número que tu, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Nossa, que lindo! E é bom nós termos essa certeza, porque às vezes nós estamos hoje no século XXI, às vezes nós estamos tão enfraquecidos, tão fragilizados, que a gente até esquece que Deus está ao nosso lado, mas Ele está ao nosso lado. Aqui deixa bem claro: teu Deus está contigo, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvá-los. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro a logre. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, para que não percamos o fruto do nosso trabalho, para que não percamos o fruto da nossa casa, né? Nós colhemos aquilo que plantamos, então temos que estar atentos à nossa casa, ao nosso trabalho. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro homem a receba. Também no amor, está falando aqui no versículo 7. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade, a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. Neste caso aqui, gente, é o Antigo Testamento e fala-se das guerras. E aqui está dizendo para combater aquela cidade, apregoar-lhes a paz. Ou seja, onde nós chegarmos, que seja na nossa casa, na igreja, no trabalho, no hospital, num presídio, seja lá no asilo, no orfanato, seja lá onde estivermos, que tenhamos, que levemos paz para as pessoas onde estamos indo visitar. E será que, se te responder em paz e te abrir todo o povo que se achar
nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. Essas eram as normas daquela época. E o Senhor teu Deus a dará nas tuas mãos, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada, salvo as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade. Todo o teu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem nas cidades destas nações. Porém, nas cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Muito forte isso aqui. Porém, das cidades destas nações que o Senhor, teu Deus, te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-las-ás totalmente, aos heteus e aos amorreus, e aos cananeus, e aos fariseus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor, teu Deus. Ou seja, quando nós estamos com o poder de Deus, quando nós estamos em Deus, Ele está conosco e nós temos toda a força para fazer o que precisamos fazer. Então façamos as coisas com Deus no nosso coração, mas sem fazer o mal a ninguém, fazendo o bem, como Jesus nos ensinou. Para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Bom, como no Antigo Testamento haviam-se muitos deuses, e hoje ainda as pessoas pensam que o Deus de uma determinada igreja, centro, é diferente do outro. Na verdade, são todos, Deus é um só. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem. Já aqui no Antigo Testamento, aqui no versículo 19, já está falando que as árvores são nosso alimento, é isso que ele está falando aqui. As árvores, principalmente as frutíferas, são as que nos dão alimento. E hoje, no século XXI, o que o homem está fazendo? Destruindo as florestas, automaticamente vai destruir os mananciais e estão destruindo também as árvores frutíferas. A fauna e a flora está pedindo socorro. Pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que esta seja derribada. Então aqui ele está dizendo que nós podemos cortar as árvores que não são frutíferas, quando houver necessidade, mas não são as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás.
e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes. Então, automaticamente, Deus está dizendo aqui, as frutíferas não corte, porque ela serve de alimento para ti. Jesus, quando passou no meio do milharal com os seus... meu Deus... com os seus discípulos, eles estavam com fome, não tinham o que comer. O que eles comeram? Espigas de milho. E Jesus foi criticado porque era num sábado, né? Então, as árvores frutíferas, as plantas que nos dão o fruto para nos alimentarmos, temos que ter muito cuidado. E as outras servem para purificar o ar, deixar os locais mais bonitos, né? Hoje nós sabemos que todas elas são importantes. No capítulo 20, versículo 5, as 3 primeiras exceções não são baseadas numa oposição moral à guerra por parte do indivíduo, mas em sua responsabilidade moral em relação às questões domésticas. Tá? Então, aqui no versículo 5, ele diz o seguinte: então, os oficiais falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vai, torne-se a sua casa, para que, porventura, não morra na peleja, e algum outro a consagre. Depois, no versículo 6, o fruto da vinha não era consumido nos 3 primeiros anos. No 4º ano, o fruto era consagrado ao Senhor. Então, olha só. O fruto da vinha ele não era consumido nos 3 primeiros anos. No 4º ano, ele era consagrado ao Senhor. O dono da vinha só poderia usufruir delas a partir do 5º ano. Os recém-casados, que aí entra no versículo 7, ficavam isentos do serviço militar por 1 ano, mesmo em caso de guerra. A santidade da família era prioritária para Deus. Então, a família é o primeiro ministério e nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas confundem, bagunçam tanto a cabeça da gente com tantas referências antes de Cristo, depois de Cristo, que muitas pessoas acabam ficando perturbados e acabam nem voltando mais para suas igrejas, para suas congregações. Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso. A última isenção dizia respeito aos covardes, versículo 8. Aos covardes. A remoção dos fracos de ânimo no meio dos batalhões protegeria o moral dos outros soldados. Os temerosos eram aqueles com uma fé em Deus fraca e que não foram encorajados pelos sacerdotes. Então, nós temos que ter fé em Deus e não sermos fracos. Eu estou passando por um momento difícil, já falei para vocês em outros áudios, e eu estou fazendo de tudo para ser forte e para sair desse momento difícil que eu estou passando na minha vida. Mas eu vou sair com fé em Jesus. As cidades que estiverem muito longe de ti eram cidades além da Transjordânia e Canaã. Ao contrário das cidades cananeias. Estes lugares mais distantes não estavam condenados à destruição total. As cidades cananeias
deviam ser completamente destruídas a fim de remover a influência de suas religiões pagãs. Nossa, era assim que o povo pensava, viu, gente, no Antigo Testamento. E executar o julgamento de Deus sobre suas práticas perversas e degeneradas. Por isso que algumas pessoas entendem que porque o outro tem uma forma diferente de falar com Deus, ele é uma pessoa pecaminosa. Nós só vamos saber até onde nós somos bons ou maus quando nós formos prestar contas com Deus. Então, nós temos que ter muita cautela em relação a isso, porque isso que está escrito aqui, gente, é antes de Cristo, há 20 séculos atrás. Então, hoje, nós não podemos continuar com essa prática. Essa prática era antes de Cristo. Cristo veio para mudar isso. Então vamos ter cuidado e respeitar as outras pessoas, respeitar a religião dos outros. Não importa qual é a minha religião, nem qual é a sua. O que importa é respeitarmos a todos. Muito respeito. Bom, queridos irmãos, ficamos por aqui. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Que o amor de Cristo una a todos nós. Que quem ouvir esse áudio se liberte de suas doenças, de seus medos, que seja curado de todos os males, de vícios, de prostituição, de todos os males que provocam mal a você e aos outros e à tua família. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a vós, Senhor.